Olá, alunos de instrumentação e controle em bioprocessos. A aula de hoje vai ser sobre a amostragem de meio de fermentação para controle de qualidade na produção de algum insumo, tá bom? Então, a aula de hoje vai tratar sobre esses meios de cultura e suas características, tá? O conceito, população e amostras. Por que saber sobre a amostragem, que é muito importante nesse tipo de análise. O tipo de amostragem para você saber como que você vai conduzir essa análise desse meio de fermentação. Também vamos falar sobre as considerações para as análises, possíveis problemas, os métodos de análise e como escolher um método de análise. Além disso, eu trago para vocês também hoje a amostragem automatizada, que tem a ver com bioreatores, totalmente ligada a bioprocessos e controle, nesse caso. Bom, e antes da gente começar a falar sobre amostragem, coleta e tudo mais, a gente tem que saber um pouquinho do meio de cultura, né? Qual vai ser a nossa fonte de análise para que a gente consiga fazer essa análise. Então, o meio de cultura, ele nada mais é um substrato para produzir algum tipo de insumo de interesse. Por exemplo, se eu quiser produzir uma cerveja, por exemplo, na indústria de alimentos, eu vou ter o malte como o meu substrato, ou seja, o meu meio de cultura para a produção dessa cerveja, né? Só que existem algumas diferenças entre os meios de culturas utilizados. Por exemplo, existem meios de culturas definidos e meios de culturas complexos, né? Os meios de culturas definidos, eles são constituídos basicamente por alguns elementos conhecidos e, além de serem conhecidos, também são conhecidas as suas concentrações desses elementos nesses meios de culturas definidos, né? Como o sódio, potássio, cálcio, ferro, cobre, magnésio, manganês, cobalto, isso vai depender de qual meio vai ser e qual produto vai ser utilizado. E também, muito importante, saber qual micro-organismo que vai conseguir utilizar esses elementos para o seu crescimento e para a produção do meu insumo de interesse, tá? Com relação a esses meios, ele tem características que levam a um processo de produção muito estável, porque como a sua composição é bem definida, é facilmente verificável como o processo fermentativo ele está ocorrendo ao longo do tempo, tá? E eles são preferencialmente utilizados na indústria, sendo ela de alimentos, petroquímica, indústria de insumos farmacêuticos, porque eles diminuem etapas de recuperação do produto. Porque como é um meio conhecido, você sabe tudo que tem ali dentro. Então, com isso, acaba que você consegue eliminar algumas etapas de downstream, né? Para fazer a recuperação desse produto, fazendo algum tipo de tratamento nesse meio, para que ele decante, ou um tipo de filtração, para que ele não interfira na recuperação desse seu processo. Então, com essa definição da composição, fica facilitada a recuperação do seu produto, né? Já com relação aos meios complexos, eles geralmente são utilizados para micro-organismos fastidiosos, mas como uma suplementação no processo fermentativo, né? Ou no crescimento desse micro-organismo. Então, porém, diferentemente dos meios definidos, eles não são muito utilizados na indústria. Bom, depende, né? Depende do qual produto você vai produzir. Por exemplo, a cerveja geralmente se usam meios complexos, porque apesar da gente de saber geralmente o que tem ali naquele malte para a produção da cerveja, vai ocorrer também que a gente não sabe a composição real daquele malte. Pode ser que o malte de um lote seja variado, a composição de um malte de um lote seja um, e a composição do malte do outro malte de outro lote seja outro, né? Em questão de cofatores, de minerais, com questão de concentração de carbono, que é uma fonte principal na produção da cerveja, né? Para crescimento e geração de álcool durante esse processo fermentativo alcoólico.
né? Um exemplo desses meios complexos, né, é o extrato de levedura, extrato de carne, a peptona bacteriológica e o extrato de malte, né? Então, esses tipos de meio de culturas complexos também são utilizados dependentes dos produtos a serem produzidos. Bom, mas o que leva um meio de cultura a ser utilizado? Quais as características desejáveis para que esses meios sejam selecionados, né? Sejam eles definidos ou complexos para o meu processo fermentativo, né? Eles devem ser de o mais barato possível, né? Obviamente para facilitar e melhorar também o custo da indústria, né? Tem que atender às necessidades nutricionais, principalmente do micro-organismo utilizado no processo fermentativo, né? Tem que auxiliar no controle do processo, porque alguns meios, eles possuem capacidade tamponante e também diminuem a formação de espumas. Meios que contêm menos concentrações de proteínas, geralmente tem o quê? Uma formação de espuma menor. Justamente porque as proteínas, quando elas são desnaturadas ou agitadas em processo fermentativo, em batelada, onde tem uma agitação, né, muito grande e uma aeração muito grande, faz com que tenha a formação dessa espuma. Então, meios definidos geralmente têm uma concentração de proteína mais baixa. Já os complexos, como utilizam single cell protein, como o extrato de levedura, por exemplo, eles geralmente produzem muita espuma no processo fermentativo, né? Não que isso seja uma coisa, um fator limitante para a utilização desse meio, porém é um fator que deve ser levado em consideração quando se fala de etapas de downstream ou recuperação desse produto, tá? Então não deve provocar, obviamente, né, como a gente já falou, problemas na recuperação do produto. Deve-se permitir um tempo de armazenamento, tanto com relação ao próprio meio, mas também com relação à influência desse meio de cultura no produto a ser recuperado, tá? E a composição deve ser razoavelmente fixa. Lembra que eu falei que às vezes o malte da produção de cerveja de um lote tem uma composição e também pode ser que de outro lote tenha uma composição? Isso é muito importante manter os seus fornecedores para que esse malte tenha geralmente sempre uma composição razoavelmente fixa para a produção da sua cerveja, por exemplo. Além disso, muito importante, pensando no meio ambiente, né? Aliás, esses dias segunda-feira foi o dia do meio ambiente, no caso, né? Não pode causar dificuldades no tratamento final do efluente, tá? Bom, então relembrando lá o dogma da biologia molecular, né, e a sua origem, né, onde tudo tem a sua origem, onde tem ali o meu DNA, que ele vai ser transcrito, o meu RNA mensageiro, que ele vai ser traduzido e vai gerar algum tipo de proteína, é importante a gente saber qual a origem das proteínas dos metabólitos produzidos ao longo do processo fermentativo. E aqui a gente tem isso, né? Então, lembrando lá daquele quadro que eu mostrei para vocês algumas semanas atrás, eu estou trazendo ele novamente aqui, porque numa análise de meios de cultura, meio de fermentação, levando em consideração o meio de cultura, os produtos primários, os produtos secundários ou metabólitos, né? Esses metabólitos, eles são gerados principalmente aqui, né, nas etapas onde as proteínas, né, onde eu tenho a expressão das minhas proteínas para a produção de algum insumo através de uma fonte de carbono, de nitrogênio para a produção desse insumo, né? E a gente também consegue avaliar nesse tipo de análise os metabólitos produzidos pelos micro-organismos, né? Quais são os metabólitos? Depende, são os metabólitos de interesse que você está ali produzindo, tá? Então, nessas etapas aqui de proteômica e metabolômica, são maneiras de você, são ferramentas e maneiras de você avaliar quais são os produtos que vão ser produzidos em um processo fermentativo, tá? Então, a gente tem que ficar sempre com esse quadro aqui na cabeça, porque ele é o cerne, ou seja, a origem de todo o processo fermentativo, é o início do processo fermentativo, quando a gente fala
do micro-organismo utilizado nesse processo, tá bom? Ou qualquer outro tipo de processo. Bom, e com relação à amostragem que a gente vai falar aqui nessa aula, né, eu trouxe esses outros conceitos para vocês relembrarem. O conceito de amostragem, ou seja, quando a gente faz uma pesquisa ou utiliza algum tipo de mecanismo para obter alguma informação, tá? Então, um dos principais objetivos é coletar dados de uma pequena parte de um grande grupo e aprender, então, alguma informação sobre um grupo maior. Quando eu falo em grupo maior, eu vou mostrar para vocês no próximo slide, quer dizer isso aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho um grande processo fermentativo ocorrendo lá, ou seja, uma população, né? Então, nesse meu grande processo fermentativo, eu vou tirar amostras dele para avaliar, né? Para avaliar como está ocorrendo o meu processo fermentativo, se o meu substrato está o quê? Sendo produzido, se a minha amostra, se o meu produto de interesse está sendo produzido, através de que, se tem a contaminação de outro micro-organismo, ou a repressão catabólica, ou repressão, ou seja, se esse micro-organismo está sendo reprimido quanto às suas vias metabólicas, né, devido à concentração alta de glicose, por exemplo, ou outros fatores que podem influenciar no crescimento desse micro-organismo, tá? Então, quando eu falo em a população, seria a minha base maior. E a minha amostra seriam pequenas alíquotas desse processo fermentativo. Então, por exemplo, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 representações de tempo, por exemplo, né? Então, o tempo 0, eu vou tirar a amostra do tempo 0. Aí aqui eu vou tirar a amostra do tempo 15, por exemplo. Aqui do tempo 20 e aqui do tempo 30, que é o meu final da minha fermentação. Então, eu quero saber como ocorreu esse processo fermentativo. Se no tempo 0 eu tenho uma concentração de substrato, uma concentração de produto, quanto que eu vou ter no meio desse processo fermentativo e quanto eu vou ter ao final desse processo fermentativo, tá? Esse conceito cabe em várias outras situações, né? Como, por exemplo, a altura dos estudantes da UFT. Eu quero saber qual a média de altura dos estudantes da UFT. Qual a minha população? Todos os estudantes da UFT. Entendeu? Então, a população é um conjunto de indivíduos, objetos ou produtos que contém a característica que temos interesse. No meu exemplo anterior, eu falei sobre um processo fermentativo, né, o qual vai ser acompanhado ao longo do tempo, né? Então, a observação importante é que a população depende do interesse da pesquisa, né? Então, por exemplo, eu quero saber a altura dos estudantes da UFT, mas aí da UFT inteira, do campus de Gurupi, do campus de Palmas, do campus de Miracema. Não, eu quero saber da UFT inteira, de todos os 7 campos, incluindo a UFNT. Então, todos os campos devem estar incluídos nessa minha pesquisa. É isso. Mas aí eu fico pensando, qual a minha amostra? Né? O meu objeto de estudo são a altura dos alunos da UFT. Mas qual vai ser a minha quantidade de amostra? Onde eu vou obter essas amostras, né? Então, a amostra é um subconjunto da população geral com dimensão bem menor, que também possui características de interesse. Tá? Então, a minha característica que eu quero estudar aqui é a altura dos estudantes da UFT. E a minha amostra é o quê? 100 estudantes selecionados ao acaso. Então, esses 100 estudantes, eles vão representar toda a população que eu quero estudar, tá? No caso, a população os estudantes da UFT com relação à sua altura. Então, esse é o conceito, tá? Então, isso se aplica também a um processo fermentativo, da mesma maneira. Então, por que a gente tem que fazer essa amostragem? Porque isso leva a alguns percalços, né, na indústria. Primeiro, porque é mais barato, porque você não vai pegar 1 tonelada de produto para analisar, ou 1 tonelada de meio de cultura para analisar. Você vai pegar pequenas alíquotas para você conseguir medir o que você quer.
além de ser mais rápido. Pensa então se eu tivesse um processo fermentativo com uma tina lá, com um bioreator de 300 litros. Como que eu ia coletar todo, pensando na logística, né? Como é que eu ia coletar todo esse material para fazer a avaliação? Eu precisaria de coletar todo esse material? Não. Se eu pegasse pequenas partes ou pequenos volumes desse meu processo fermentativo, eu conseguiria ter um valor representativo daquilo que eu quero avaliar? Com certeza. Então, isso leva também a um controle de qualidade da rotina do processo fermentativo, na uniformidade do produto final, né? Além de também em relação à legislação, no caso de cumprimento da legislação, mas também também com relação à criação de novos parâmetros para legislações, né? Isso vai depender muito de quem está avaliando isso, se for uma indústria, se for um órgão governamental, se for um laboratório de pesquisa, né? Aí ele já vai estar mais envolvido com esses parâmetros da legislação. Mas no caso da indústria, a gente tem que se atender principalmente a atender, tem que se atentar a atender a legislação de uma forma geral, tá? Além disso, o controle do processo também, né, que eu já falei. A criação de novas metodologias analíticas, tanto pelos laboratórios industriais, né, quanto para indústrias que produzem esses métodos de análise, né, de um analista em questão. E no final das contas, a gente tem o quê? A permanência do melhoramento do produto, né, que é o que a gente sempre quer. Por isso que a gente tem essa amostragem para fazer o controle de qualidade desse produto. Mas existem alguns tipos de amostragens que a gente pode escolher, né, dependente do nosso analito em questão, né? Tipo, levantamento amostrais, que são amostras que são obtidas a partir de uma população bem definida em um processo, onde eles podem ser probabilísticos, né, que cada elemento daquela população que eu falei para vocês possui a mesma probabilidade de ser selecionado para compor a amostra, né, tendo então um mecanismo de seleção. Lembra lá da altura dos alunos da UFT? Então, foram pegados, então, que a minha amostra seriam 100 alunos da UFT, mas vão ser retirados ao acaso. Podem ser pegos do campus de Grupi, do campus de Palmas, de Miracema, Paraíso, Araguaína, porém, pode ser que sejam só 100 alunos de Palmas. Então, aleatoriamente, eles vão ser selecionados para que eles estejam dentro desse estudo de amostra, tá? E quanto aos levantamentos amostrais não probabilísticos, em relação à seleção da amostra, dependente do julgamento do pesquisador ou do analista, né? Há uma escolha deliberada dos elementos para compor a amostra, né? Então, tem um mecanismo não aleatório na seleção. Por exemplo, naquele processo fermentativo que dura 30 dias. Então, eu vou fazer alicotagens, né? Pegar pequenos volumes dessa minha amostra, no tempo 0, no tempo 10, no tempo 20, no tempo 30. Então, isso seria um levantamento amostral não probabilístico, porque eu estou escolhendo quais vão ser a minha amostra. Isso, obviamente, está muito ligado ao quê? A pesquisas, né? A pesquisas, então, geralmente, no setor da indústria, onde tem o setor de pesquisa e desenvolvimento, são utilizados levantamentos amostrais não probabilísticos, né? Para a gente saber se aquele processo que a gente está desenvolvendo, sendo biotecnológico ou não, de maneira geral. A gente tem que abrir a mente também, porque hoje em dia a gente não sabe onde vamos trabalhar, né? Então acaba que processos fermentativos devem ser o nosso foco, bioprocessos devem ser o nosso foco, mas aqui, apesar de tudo, a gente é formado em engenharia. Então, a gente tem que abrir nosso leque com relação aos exemplos, tá? O segundo tipo de amostragem é em relação a um planejamento de experimentos, né? Então, no setor de pesquisa e desenvolvimento da indústria, geralmente se usa muito esse tipo de amostragem, porque é uma aplicação de tratamento e observação do seu efeito no objeto de estudo. Então, aqui requer a interferência do pesquisador sobre a população, bem como o controle de fatores externos, como o intuito de medir o efeito desejado.
né? Então, num exemplo, a gente tem um estudo do efeito de um novo medicamento ou um teste de novas fontes de carbono ou troca de insumos. Por exemplo, como a produção de cerveja, né? Então, quando a gente tem a produção de cerveja, por exemplo, eu utilizo um tipo de malte Pilsen para a produção dessa cerveja. Porém, meu fornecedor faliu, fechou as portas e eu preciso de um malte Pilsen de uma boa qualidade. Só que eu vou mudar esse fornecedor. Então, esse fornecedor meu é malte Pilsen, Só que pode ser que ele tenha uma composição diferente do malte que eu utilizava. Então, o teste deve ser realizado, né, para que a qualidade da minha cerveja ela continue a mesma, né, ou seja, que o meu produto tenha a mesma qualidade e a mesma característica sensorial, composição química, composição volatílica, né? Então, tudo isso está envolvido no processo da garantia da qualidade do meu produto no final da sua produção. Tá? Com relação ao terceiro tipo de amostragem, eu tenho levantamentos observacionais, né? Que geralmente são onde se observa e mede características, mas não modifica objetos de estudo, tá? Os dados são coletados sem que o pesquisador tenha controle sobre informações obtidas. Então, por exemplo, orçamento de insumos, valor de venda de empresa, o valor do dólar, por exemplo, são levantamentos observacionais que devem ser levados em considerações na indústria também. Tá? Então, esses três tipos de amostragem são amostragens que, independente do setor industrial que esteja fazendo essa coleta dessas amostras, eles devem ser considerados, tá? Numa avaliação, numa análise geral de toda uma indústria, por exemplo. Então, com isso, a gente tem alguns conceitos que a gente tem que levar em consideração, né? Por exemplo, o lote. Né? Lembra lá dos lotes diferentes de malte para a produção de cerveja? Então, o lote ele é definido como a quantidade de alimento da mesma composição e características físicas e químicas essenciais, produzida e manuseada numa mesma batelada sobre as mesmas condições. Então, eu tenho a produção da minha cerveja no dia 10, né, por exemplo. Então, meu lote, que contém mesmas características físicas e químicas sensoriais, do dia 10, ele vai ser vendido. Então, se eu tiver algum problema com aquele meu insumo produzido, eu vou ter que saber o número do lote para saber. Então, o número do lote é NX0. Parece a banda, né? Pois é. Então, assim, se a pessoa que comprou aquele insumo falar assim, olha, Danilo, aconteceu um problema aqui na indústria, eu estou achando que é o malte que você me vendeu. Tá, mas qual que é o lote desse malte? É o NX0. Ah, então a gente vai verificar o que aconteceu. Então, lá o pessoal da garantia vai falar assim, ó, aconteceu isso, isso e isso, mas a gente fez uma análise, viu que ele poderia ser vendido e tudo mais, aqui está o laudo. Tá, mostrou o laudo para o comprador e falou assim, ó, o problema não é no seu malte, no meu malte. Foi vendido para você. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer uma análise desse lote, né? Então, a gente vai pegar pequenas amostras desse lote, ou frações, né? Vão ser retiradas desse lote ao acaso para saber. Então, o que aconteceu? Pode ser problema de armazenamento, né? Pode ser problema da logística da venda venda desse malte, né? Então, tem várias questões que podem ser levadas em considerações com relação à qualidade do lote ou não. Mas, para isso, a gente precisa saber o que está acontecendo, né? Então, a gente pega pequenas frações ou pequenas amostras desse lote e cada fração desse lote é chamada de unidade de amostra, né? Então, por exemplo, eu vou pegar um número de X de N ou X de embalagens e um número N de alíquotas para que eu consiga desvendar qual foi o meu problema
desse lote de malte, para que eu não tenha mais problema com isso, né? Para saber para que eu consiga resolver o problema. Se foi o malte que produziu, se foi o malte, se foi o problema de armazenamento ou problemas na própria empresa que comprou esse malte. Então vai depender muito, mas esses são os conceitos da amostragem, tá? Então, por exemplo, aqui tem um grande cubo aqui, onde eu tenho um lote inteiro do meu produto. Vamos pensar que isso aqui é o malte. Então, eu vou retirar pequenas amostras do lote, tá? Desse meu malte. Cada quadrado desse representa uma amostra do lote. E cada quadrado desse é uma unidade de amostra. Então, é assim que a gente define a quantidade de unidade de amostra necessária para realizar aquela investigação de possíveis problemas em um lote, por exemplo, né? Bom, e como é que a gente define um plano de amostragem, né? O plano de amostragem nada mais é que o procedimento pré-determinado para seleção, retirada, preservação, transporte e preparação de porções a serem removidas de um lote com amostras representativas. Bom, então a gente tem aquele lote grande, a gente tem as nossas unidades, né, das amostras. Então, antes de fazer a coleta dessas unidades experimentais, nas unidades da amostra, a gente tem que saber quantas amostras vão ser coletadas desse lote, né, como vai ser retirado, como vai ser realizada a preservação, ou seja, vão ser colocadas em caixas de isopores térmicas, até que temperatura, tá? E como vai ser esse transporte, vai ser no mesmo dia, vai ser de um dia para o outro, né? E com relação ao preparo dessas porções também é importante, como vai ser realizada a análise dessas unidades experimentais, tá? Então, o plano de amostragem, ela varia entre as diferentes empresas e órgãos, porque depende do que você está avaliando, né? Do que você quer avaliar, do que você vai avaliar. Então, por exemplo, ali na indústria de cerveja, eu quero avaliar se o meu malte tem uma qualidade suficiente para que eu utilize ele na produção de cerveja, né? Mas na produção de queijo, por exemplo, eu quero saber se o meu leite ele tem qualidade suficiente para a produção desse queijo, do iogurte, né, de soro de leite para a produção de whey protein, por exemplo. Né? Então, vai depender das empresas, dos órgãos e do que você quer analisar. Tá? Como a porção tomada é pequena, então deve ser considerado algumas coisas, como a finalidade de inspeção. Por que eu estou ali, então, avaliando esse lote? Né? Quero saber a qualidade, verificação de uniformidade. Com relação à natureza da população, o tamanho, se ele é a granel, se ele é embalado. A natureza do produto, né? A homogeneidade com relação ao custo, né? Para eu saber de onde que vem, para onde que vem, quanto isso vai me custar. E a natureza do método, se eu vou usar um método destrutivo, não destrutivo, quanto que é o custo dessas análises, entendeu? Então, depende, tem vários aspectos que devem ser levados em consideração com relação ao plano de amostragem. Que considerações são essas? Eu já falei, né? Qual que é a informação necessária analítica, né? Qual o método mais adequado, como obter amostras representativas, como preparar a amostra, qual é o procedimento de calibração e medição, o resultado final é confiável, né? Foi feito pelo laboratório da empresa ou foi terceirizado? A apresentação dos resultados e os desses dados também é muito importante, porque às vezes o lote ele não está contaminado e ele está apto para ser utilizado. Porém, se você não conseguir interpretar esses resultados, acaba sendo um grande problema, né? Então, é muito importante que a gente saiba trabalhar com os dados que nos é enviado e com os dados que é disponibilizado para nós, né? É sempre bom verificar a fonte. E os possíveis problemas, né? Então, aqui, por exemplo,
A amostragem foi feita de forma apropriada? Teve perdas ou contaminações no preparo da amostra? Pesagem da amostra teste, por exemplo, né? A balança estava calibrada? Decomposição. Eficiência, teve contaminação? A análise foi feita a tempo da amostra não ter se degradado? Estabilidade do analito, ou seja, essa minha amostra ela tem que ser o quê? Analisada na mesma hora que ela é coletada, ou ela pode ser analisada 24 horas depois, ou ela tem que ser analisada só no mesmo dia, ou ela pode ser armazenada para ser analisada ao longo do tempo, né? Separação de interferentes, né? Com relação à eficiência, teve perdas, teve contaminação, ajuste químico do analito. Teve a eficiência da conversão, por exemplo, a gente conseguiu que aquela a minha reação química para avaliação daquele meu analito para que a minha análise, a minha reação química ocorresse, para que eu conseguisse obter os meus resultados, né? Medida instrumental da concentração, foi feita calibração, utilizou padrões, não utilizou padrões, utilizou uma prova teste, uma prova padrão, micro-organismo padrão, depende, e os resultados, né? Então, tudo isso são possíveis problemas que podem aparecer numa análise de um meio fermentativo, no meio de fermentação, tá? Com relação aos métodos de análise, né, a gente tem os métodos convencionais, instrumentais, onde os métodos convencionais eles são simples, baratos, apesar de terem uns resultados demorados, porque requerem um tempo maior, né, para a coleta daqueles dados, né, são menos sensíveis, menos seletivos, menos exatos e menos precisos, mas eles fazem as medições diretas. Então, aqui a gente tem várias etapas de preparação do meu analito para que ele seja, então, analisado. Tá? E um exemplo dessas análises são a análise de gravimetria, né, que são a perda de peso, umidade, a espectrofotometria, né, a volumetria, são exemplos desse tipo de análise convencional. Quanto às análises instrumentais, apesar delas serem rápidas, sensíveis, seletivas, exatas e precisas, né, elas são complexas e os equipamentos são muito caros, né? E um exemplo disso são a espectrometria, né, como o Maltitov, que eu mostrei para vocês na aula passada, e as cromatografias, como cromatografia líquida, gasosa, de camada delgada e outros tipos de cromatografia utilizados. Além disso, existem métodos, independente se eles são instrumentais ou convencionais, que são utilizados com relação ao método desenvolvido para fazer a análise daquele analito. Né? Então, eles podem ser normalizados e não normalizados. Quanto aos normalizados, eles são desenvolvidos por um organismo de normalização ou outras organizações, cujos métodos são aceitos pelo setor técnico. E esses métodos eles são validados em processos laboratoriais. Então, quem cria esses métodos? O exemplo a gente tem a IUPAC, a OAC, a OACS, a ABNT aqui no Brasil, o Codex Alimentarus, que é uma organização da Organização Mundial da Saúde, né, ligada à FAO, que determina quais são os métodos mais utilizados para análise de algum analito em questão, né? E os métodos não normalizados são aqueles desenvolvidos pelo próprio laboratório ou adaptados a partir de métodos normalizados e validados pela ABNT, pela IUPAC, OAC, OCS, né? Eles não são validados em processos interlaboratoriais, ou seja, naquele laboratório, por exemplo, produtor de cerveja, eu quero saber se a minha Saccharomyces ela tem viabilidade ou não.
Então, eu desenvolvi um método, né, para fazer a avaliação dessa viabilidade e vitalidade dessas minhas Saccharomyces, né? Então, como é que é esse método? Só eu sei. Outros laboratórios não sabem. Então, por isso que eles não são validados em processos interlaboratoriais. É apenas naquele laboratório que se utiliza essa metodologia. Claro que essas metodologias são baseadas em métodos normalizados e validados, tá? Porque quando chega, por exemplo, a uma auditoria numa indústria de alimentos, por exemplo, a gente vai apresentar alguns documentos, né, de forma que tenha alguma análise desses analitos lá, né, de interesse, e eles devem terem sido avaliados baseados em métodos normalizados e validados, tá? E muitas das vezes esses métodos são o quê? Essas análises, elas são terceirizadas, porque é caro de se manter um laboratório para um laboratório que seja validado metodologicamente falando, tá? E como é que a gente vai fazer então a escolha desses métodos ou o desenvolvimento desses métodos para um laboratório específico, né? Primeiro a gente tem que saber o objetivo da análise, a natureza e a concentração do componente analisado, né? Ou seja, o analito, a composição da matriz, ou seja, se ela é possibilidade de interferentes na minha análise, ou se ela tem alguns interferentes que vão dificultar a determinação da sua composição, né? Características de desempenho requeridas como sensibilidade, seletividade, exatidão, precisão e limites. E o recurso, claro, qual é o prazo que eu tenho para fazer essa análise? Qual é o meu custo? Eu tenho equipamento disponível para fazer essa análise? Tudo isso tem que ser levado em consideração. E, para a gente terminar, tá? Existem algumas ferramentas na indústria, né, que são utilizadas para fazerem amostragens automatizadas, onde elas já determinam qual é a minha concentração, por exemplo, de substrato, qual a minha concentração do meu produto, e tudo isso aqui, ó, realizado por um bioreator, tá? Por um método online. Lembra que eu falei para vocês na aula lá de biosensores e de sensores que existem métodos online e offline? Justamente. Então, aqui em um bioreator eu vou ter o quê? Sensores que vão determinar, por exemplo, qual o pH do meu processo fermentativo, qual a minha concentração de oxigênio no processo fermentativo, né? Então, tudo isso deve estar incluído na automatização do sistema de fermentação, né? Claro que vai depender muito de que tipo de produto que vai estar sendo produzido, né? Então, quais são os sensores que vão estar lá? Depende desse processo, depende da determinação do produto a ser produzido, tá? Então, geralmente geralmente esses processos fermentativos em batelada simples, tal, batelada única, geralmente ele vem acoplado a algum software para fazer a determinação desses processos fermentativos, tá? Bom, qual que é a vantagem, os benefícios, né, desse processo automatizado, né, do bioreator? Ele proporciona avaliação de compostos em tempo real e alimentação do processo fermentativo, seja um tipo de batelada alimentada ou algum tipo de batelada de processo fermentativo contínuo ou semicontínuo, tá? Maior eficiência na conversão de carbono, menor gasto de glicose, menor produção indesejada de lactato, né? Maior crescimento de células e produtividade, reduzindo o tempo de desenvolvimento do processo, além da redução da densidade de células produzidas, tá? E elimina erros de amostragem e coleta de superadores. Então, a amostragem é feita de maneira automatizada. Então, dali já sai, a amostra já é retirada, já é analisada. E também diminui o custo de mão de obra à noite e em finais de semana. O que é de ótimo, é um ótimo apelo para a indústria, né? Porque não tem que pagar hora extra para os funcionários e tudo mais. Tá bom? Então, gente, essa é a aula de hoje.
Incomumente, hoje a aula não vai ser tipo síncrona, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem encaminhar pelo e-mail ou pelo WhatsApp que você já tem, tá? Ou pelo aquele grupo lá. E essa é a aula de hoje, tá bom? Não vamos ter nenhuma atividade na quinta-feira. Eu espero vocês na próxima aula, tá bom? Então, boa semana para vocês e até mais. Qualquer dúvida, é só entrar em contato.